Tá assim, bom dia, né, todos. Vamos ver se entra mais alguns alunos aí. Na sala, geralmente a Yasmin entra. Vamos pegar aí. Gente, esse módulo aqui, se eu não me engano, ele é o 12, é o último módulo do livro. Vamos aí à página 19, tá bom? 19 do livro. Certo? Página 19. Vamos aí, tá, gente? As correções. Peguem a página 19, tá? Vamos corrigir. E aí a gente corrige as dúvidas que vocês tiverem, tá? Os dois que estão aqui na aula vão tirando logo, tá certo? Eu vou fazer depois dessa aula aqui, eu tenho umas revisões do Enem para fazer com os meninos da terceira série, de médio. Aí, gente, olha, a Alencácio discorda, aí é interpretação textual, tá? Quando vocês terminarem, porque eu acredito que é só para aqui todo mundo já deve ter feito, o contexto, aí ele tenta justificar o contexto, né, histórico do qual foram feitas e executadas aí os trabalhos nas feitorias. Foram feitas, né, e quais eram os trabalhos que eram executados nela. E como, né, eram tratados os negros. Yasmin entrando. Bom dia, Yasmin, seja bem-vinda, tá? A gente vai continuar aí, Yasmin. Eu só voltei uma página, né? Porque aqui as respostas são um pouco mais longas. Página 19 do livro, para a gente poder continuar de onde nós ficamos. Bora lá, gente. Pode passar, hein? Quem está na página 19. Aí a gente já tinha até feito na aula passada, né? A questão é porque eu voltei aí só para... Voltei uma página. Às vezes tem um que ficou atrasado. Pode passar aí. Pode passar, gente. Pode. Então vamos nós, tá? Aqui é porque é muito grande. Aqui o aluno vai só fazer um apanhado, né, dessas estruturas das feitorias, como elas funcionavam. Letra C. Seja bem-vindo, Eduardo. Sejam bem-vindos, tá? Bem-vindo, Gabriel. Vamos nós, tá? Página 19 do livro. Peguem aí. Letra C aí.
Pode passar, gente? Vou passando aí, tá, gente? Pode passar? Pode. Vamos nós, né? Aqui, gente, é como vocês estão vendo, tem um texto e a interpretação desse texto. A interpretação textual. Vamos aí às correções, tá? Quais estereótipos cercam os indígenas do Brasil? O que são estereótipos, gente? São, vamos dizer assim, uma linguagem melhor para vocês entenderem. Né? Estereótipos são marcas. Né? O que marca, né, os nativos? Quais são as características, as diferenças, as qualidades, as habilidades? Então, estereótipos são tudo isso. Né? As diferenças, as habilidades deles. Quando for para passar, me avisa, tá, gente? Esse cara aqui, gente, o Daniel Munduruku, ele é considerado um dos maiores literários de tribos, né? Ele faz livro, ele é escritor. Escreve muito sobre a literatura indígena. Ele já ganhou, se eu não me engano, o prêmio Jabuti de literatura. É muito inteligente ele. Pode passar? Aí, meus amores, é sobre a forma correta do qual a gente tem que analisar como deve se, né, se referir a esses povos nativos do Brasil, né? A gente tem que se referir de acordo com as etnias desses povos, que a gente vai falar sempre na história que as etnias são as tribos, né? A quantidade, a diversidade dessas tribos. Manduruku, Tupinambá, Yanomami, Guarani, né, os Tapajós, que hoje ainda existem, e Yanomami ainda existe, tá? Tupinambás só descendentes. Esse povo Munduruku existe, os Guaranis ainda existem, poucos mas existem. Os povos que são muito aí presentes na história do Brasil atualmente, tá? É os Yanomamis e os Tapajós.
Pode passar, tia. Pronto, vão me avisando, gente. Letra C. Aí é sobre a cultura dos indígenas, né, que são chamados indígenas porque no modelo de colonização portuguesa, né, eles achavam que tinham chegado as Índias, e aí quando encontram com os nativos, eles colocam logo o nome de índios. É tão tal que se você for para a história dos Estados Unidos, como você já conhece, nos Estados Unidos não são chamados de índios, são chamados de nativos. Pode passar? Pode. Gente, não esqueçam, ó, aqui eu ia até marcar, grupos isolados, são grupos nativos, né, de nativos que vivem isolados e não vivem em tribos, né, eles vivem no meio das matas, eles não têm convívio com outros ali, ou iguais a eles, os grupos são muito pequenos, né, esses grupos isolados ainda hoje existem na região ali da Amazônia, principalmente porque eles são afastados, por isso que está chamando, né, por isso que se chamam grupos isolados. Eles, gente, diferente daqueles nativos que vivem em tribos, que já recebem sistema de vacinação, que já são assim mais dóceis, né, no convívio humano, muitas vezes vão às cidades, se vestem às vezes como, né, vamos dizer assim, como o cidadão, não é nem cidadão, porque eles também são, né, como o homem branco, essa questão de roupas, né, então quando eles vão à cidade eles se vestem. Os isolados não, os isolados vivem realmente como se eles estivessem ainda na idade antiga, né? Porque eles são muito antigos, esses povos. E aí o homem branco muitas vezes não pode chegar perto, né? Porque eles não têm imunidade. Os nativos de hoje, né, que já vivem nesses sistemas de aldeias, né, em áreas demarcadas pelo governo federal, eles já têm sistema de saúde precário, mas tem. E esses grupos isolados não. A forma como eles vivem é totalmente diferente dos nativos que vivem ali já em áreas de demarcação. Aqui, gente, todo mundo lembra, né? Ainda no Fundamental 1, quando vocês estudaram, né, no quarto ano, se não me engano, estudaram essa história do Brasil, a chegada dos portugueses, houve um estranhamento muito grande dos portugueses aos nativos, né? Porque eles não tinham, vamos dizer assim, eles nunca tinham visto esse modelo de civilização, né? Eles não tinham visto essa estrutura de nativos andarem nus, né, pintados. Então houve um estranhamento das duas partes, né? As percepções de mundo eram diferentes, os portugueses eram muito ligados à riqueza, os nativos brasileiros não tinham esse apego, né, à matéria, a questão, tão tal que eles davam as riquezas deles em trocas de quê? De espelho, né? Para vocês verem a ingenuidade dos nossos nativos. E o desapego, né? Aí vocês vão resumir, gente, na visão de percepção, como foi, né, esse primeiro contato do europeu português com o nativo brasileiro, né? Como eles viram esses nativos, se tinha aquela ideia de que eles
poderiam ser angelicais, né? O que seria a ideia angelical, dóceis, se eles eram seres que poderiam passar por um processo de catequização, né? Lembrem da carta de Pero Vaz de Caminha, que Pero Vaz de Caminha vai dizer que aqui nessa terra, né? Uma terra próspera, que tem muito verde, tem muita água. No primeiro momento não se encontra, né, ouro e prata, mas é uma terra que, se começar o processo de desbravamento dela, pode se encontrar. A carta, gente, vamos dizer assim, ele fala tudo, né? Que o Pero Vaz de Caminha descreve tudo. Então, há um pouco aí uma ligação, porque esses próprios nativos, eles não tinham estrutura de economia, como os nativos da América Hispânica, né? Que tinham uma estrutura de governo próprio, que tinha a questão das trocas de mercadorias muito forte, que tinha, né, a questão do culto às divindades. No caso dos incas, a divindade era o próprio, além das outras divindades, né, a gente vai ter o imperador inca sendo considerado ali um verdadeiro deus. Então, assim, as sociedades na América Hispânica eram muito mais evoluídas, né, os nativos de lá do que os nativos daqui. Olha aí o absurdo, né? Os nativos nunca tinham visto, né, os europeus, aí quando vêm, eles colocam os europeus num patamar de superioridade, como algo divino, porque eles eram brancos, né? Brancos, alguns com os olhos diferentes, né? Eles não eram acostumados a ver aquele tipo de gente aqui na nossa terra. E aí eles analisam como se fossem, né? Fossem divindades, fossem divinos, e a partir daí a gente já tem aquele processo, né? Portugueses ambiciosos e os nativos desapegados. Pode passar, né? Pode. Então, vamos nós. Agora a gente vai concluir o nosso conteúdo, pelo menos vamos tentar. Pessoal, aqui vocês sabem como ocorreu a exploração e colonização do nosso território, né? Os portugueses chegam na região nordeste, especificamente nessa ilha de Veracruz, que hoje é Porto Seguro, né? Não é mais só Porto Seguro, tem uma série de municípios ali que foram desmembrados, né? Tem Porto Seguro, tem Santa Cruz e Cabralha, que foi onde a seleção alemã, aquela do 7-1 no Brasil, acho que a gente gosta de futebol e lembra, aquela seleção ficou em Santa Cruz Cabralha, né? Então, assim, essa terra, quando eles chegaram aqui no Brasil, para a região Nordeste, justamente por causa do Tratado de Tordesilhas. E vocês lembram que foi o Tratado de Tordesilhas, né? O Tratado de Tordesilhas dividiu o mapa, né, o globo, em linhas imaginárias, onde os espanhóis teriam que vir pelo lado esquerdo, né, aqui do mapa, e os portugueses pelo lado direito. Eles não podiam, as embarcações não poderiam se encontrar porque eram rivais no campo aí das navegações. E os portugueses eram tidos como grandes desbravadores porque foram aqueles primeiros a estudar a arte da navegação. E tanto é que eles vão fazer a escola de Sagres para formar novos aí marinheiros, que a gente fala no dia de hoje marinheiros nessa época aí, né, eles vão chamar novos navegadores. Então, diante dessa ideia de virem, né, e cruzarem por rotas diferentes, os espanhóis chegam na América Hispânica, né, do lado aqui do Brasil, ó, desse ladozinho aqui do nosso mapa, os portugueses chegam por esse lado. Só que os hispânicos realmente eles queriam chegar às Índias cruzando a costa oeste, né, e chegam nas ilhas caribenhas, na América Central, né? E os portugueses chegam por esse lado, queriam também chegar às Índias, né, por um outro lado, e cruzando ali o Cabo das Tormentas e chegam, no entanto, no Brasil por conta das ondas marítimas do Oceano Atlântico. E aí chegando, você já sabe o que vai acontecer, né? Esse assunto ele é muito simples. Quando eles chegam, né, tem aquele primeiro contato estranho, a gente vai ter a carta de Pero Vaz de Caminha sendo enviada para a coroa portuguesa. Entre 1500 e 1530, Portugal não fez absolutamente nada, só chegou e pronto, acabou, não viu nada de bom assim para ser explorado, não fazer muita coisa. O processo de colonização ele vai começar quase 40 anos depois, né? Aí no primeiro momento eles vão perceber que podem estar explorando o pau-brasil por conta do vermelho que tinha nessa matéria, vão explorar os nativos por troca de quê? De mercadorias, né? E essa troca de mercadorias era injusta, enquanto os nativos davam, né, as suas riquezas que eles tinham até em cima deles, os portugueses davam espelhos, né? Essas coisinhas típicas que vocês já entendem, né? Espelhos, pentes, tinha na época, né, o pó de arroz, que em Portugal as mulheres usavam, que hoje a gente chama de blush, né? Acho que nem usa mais.
mulheres não usam mais, mas vamos lá, tá? Então, diante de tudo isso, os portugueses começaram a explorar o pau-brasil, e essa exploração se dá através da exploração do próprio nativo, que é o nativo que vai extrair esse pau-brasil, e as esporas de pau-brasil são enviadas para a Europa para servir para retirada da tinta, né, vermelha, para atingir os tecidos, e ao mesmo tempo ela era empregada em outras coisas, principalmente aí na confecção de móveis na Europa, em navios, e na fabricação de instrumentos musicais. Essa a extração do pau-brasil, gente, ela começou de uma forma totalmente predatória, né? Quando a gente fala no meio ambiente predatória, é aquela forma terrível de você tirar e não esperar o tempo de reposição, não plantavam nada no lugar. Então, assim, vai chegar um momento que esse pau-brasil, na costa aí da região Nordeste, vai ficar muito escasso. Aí muitos alunos perguntam, professor, ainda tem pau-brasil? Tem, gente, hoje ainda tem pau-brasil, né? Mas assim, não tem na quantidade que deveria ter. Você consegue para plantar, mas como é uma árvore grande, né, não pode ser plantada em quanto é lugar, a pessoa tem que ter aí locais para plantar. Geralmente quem tem plantações gigantescas ou ter uma ampla área pode plantar o pau-brasil, mas as mudas de pau-brasil elas existem. Não dá para plantar numa casa pequena, não dá. Então, essas trocas de mercadorias eram chamadas de escambo. Né? E quando os portugueses chegaram, a gente vai ter aí o primeiro contato com esses povos e aquela, como eles viam com os padres jesuítas, aquele processo, né, de catequese, porque na visão deles sempre tinha essa ideia do cristão novo, de catequese, transformar as áreas habitadas, as colônias em cristãs. Então, diante de tudo isso, os padres jesuítas iniciam o processo de catequese, só que alguns nativos não vão se submeter às amarras do colonizador, e aí a gente vai ter as guerras, gente, que vão ser chamadas aí guerras justas, que eram inclusive permitidas pela coroa portuguesa. Só que essas guerras de justa não tinham absolutamente nada. Por que não tinha nada? Porque acabaram dizimando muitos nativos. Né? Nós vamos ter a unidade de vários nativos contra o modelo de colonização dos portugueses. É nesse momento que a gente tem a unidade dos tupinambás e os guaranis, né, que falavam troncos parecidos, não era igual, né, mas eles tinham um tronco tupi muito forte e eles falavam, né, aí tinha um tronco próximo. Então, eles vão fazer alianças e olha que eles eram os tribos rivais, os tupinambás eram tidos como guerreiros, os guaranis eram mais dóceis. Então, eles vão se unir em torno de quem? Da parceria para eliminar o colonizador. Claro que o colonizador vai ganhar, mas vão ter muitas baixas também pelo lado português. Mas muitos nativos, gente, vão morrer. Muitos nativos. É nesse momento que a região norte tem nordeste, desculpa, tem uma das maiores baixas. Também essa baixa ela vai retornar à região nordeste quando a gente vai ter o fenômeno da Confederação do Equador. Né? Então, assim, nós vamos ter várias parcerias de trabalho e, ao mesmo tempo, conflitos, né? Apesar deles terem se unidos para expulsar o colonizador, muitos deles vão morrer, não vão conseguir. E os tupinambás, vale ressaltar, eles tinham uma característica peculiar, né? Quando eles guerrilhavam contra os rivais, como eles eram muito fortes, né? Eles geralmente tinham aqueles rituais antropofágicos, o que fazia com que os portugueses achassem que eles eram eles não eram humanos, vamos dizer assim, na colocação mesmo de cidadania, né? Então começou aquele preconceito muito grande à tribo dos Tupinambás. Só que os Tupinambás, gente, eles faziam esses rituais porque para eles eram normais, né? E os portugueses não entendiam essa ideia em si de cultura desses povos. E começou a perseguição muito grande aos povos aí, os Tupinambás, certo? Aí nós temos a questão das capitanias hereditárias. Nas capitanias hereditárias, nós vamos ter elas primeiro sendo implantadas na região Nordeste. E o aluno às vezes pergunta, professora, por que foram feitas as capitanias hereditárias? Porque o território era muito grande. O Brasil era grande demais, como até hoje. Né? O Brasil tem dimensões continentais. Nessa época não tinha como o governo central administrar o Brasil inteiro se não tivesse aí as divisões das capitanias hereditárias, que demarcavam dentro da capitania um governador. É como se eu tivesse um estado e um governador. Só que nessa época não tinha essa estrutura de estado, né? Eram chamadas de capitanias. Então divide e coloca um governador para ficar mais fácil aí Portugal administrar. Porque sem governadores, como é que vai administrar? E aí nós vamos ter essas capitanias hereditárias, que vão ser terras doadas, né, para quem quisesse vir de Portugal administrar e tornar essas terras produtivas. É muito parecido com o que vai acontecer nos Estados Unidos na marcha para o oeste.
E aí tem toda aquela divisão através do meridiano de Greenwich que vai dar justamente a demarcação aí, né, do próprio aí Tratado de Tordesilhas, que dá na região Nordeste. Muitas dessas capitanias hereditárias, gente, devido os governadores não terem, eles receberam aí essas terras, né, para tornar essas terras produtivas, incentivar a produção e do seu próprio dinheiro tornar essas terras produtivas. O governo português não dava nada, gente, dava nada, 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 nada. E aí deu ruim, né? Porque se o donatário não fosse muito rico, ele não tinha como tornar essa terra produtiva. E quando eu digo deu ruim, significa dizer que todas essas capitanias, todas elas vão falir, elas vão entrar em frangalhos. As únicas capitanias que vão dar certo vão ser as capitanias, né, de Pernambuco, que aí a gente vai chamar nessa capitania aqui de Itamaracá, né, que ela vai se unir, inclusive, gente, essa capitania de Itamaracá aí, que a gente vai chamar também, próxima à ilha de Olinda, também é de Pernambuco, e a capitania da Baía de Todos os Santos, que é a Bahia. Então eu tenho Itamaracá, Pernambuco e a Bahia, que são próximos, que vão ser consideradas aí as capitanias mais prósperas. Hoje a gente coloca como mapa aqui, né, trazendo esse mapa para a atualidade, é como se eu tivesse Pernambuco e Bahia com as capitanias mais produtivas, que respectivamente vão idealizar o plano da indústria açucareira. E quando a gente vem aqui para baixo, que dá mais ou menos não dá na região sudeste, para vocês analisarem, nós vamos ter a capitania de São Vicente, que hoje é o quê? São Paulo, estado de São Paulo. Essa capitania de São Vicente ela vai ser tão próspera, tá, gente, que é daqui que vão surgir a ideia dos bandeirantes. Deu para entender até aí? Então, esse sistema de capitanias, deu para entender? Nem dei tempo para vocês responderem. Quem não entendeu, pergunte. Deu. Em cada, olha, gente, para vocês avaliarem, cada capitania dessa, né, aqui dessa região sudeste, nós vamos ter os chamados governadores, né? Em São Vicente, nós vamos ter o Martim Afonso de Souza, em Santo Amaro, Pero Lopes de Souza e São Vicente, Martim Afonso de Souza. A professora tem 2 São Vicente, é porque aqui é muito grande, né? Aí nós vamos ter São Vicente, que vai dar origem ao estado de São Paulo, e São Vicente da ilha de Piratini, que vai dar origem à capital. Né? O aluno, muitas vezes, ele quer havia essas divisões, né? Da ilha de Piratini, Vila de Piratini, que é a atual São Paulo capital. E aí nós temos, gente, essas capitanias, todo mundo sabe que o governo português ele vai fazer essas doações, mas essas doações, volto a dizer, tá, gente, essa carta de doação, o capitão donatário ele recebia, mas ele tinha que tornar essa terra produtiva, e essa terra não poderia ser vendida ou trocada. Então, de repente, se não desse certo, quem é que ia perder todas as suas riquezas? O donatário aí, né? Então, assim, era muito complicado isso aqui. Só 3 capitanias são consideradas prósperas. E aí, gente, essas capitanias, elas tinham autonomias, como elas têm estrutura, elas não têm essa estrutura que hoje a gente tem de Estado, mas é que elas funcionavam como órgãos administrativos. Então, tinha administração municipal, né? Onde os impostos que eram cobrados nesse primeiro momento aqui, eles deveriam ser investidos na coisa pública, né? Na idealização de obras públicas. Aí o aluno, muitas vezes, ele vai analisar, professora, nesse momento aqui da história do Brasil, né? Porque aqui a gente está falando do período de divisão do território século XVI. Já tinha dinheiro? Não. Né? A gente não tem esse dinheiro fixo, não, tá? Esse dinheiro é muito mais na segunda fase, né, do sistema colonial. Mas aqui essa estrutura de governo, ela permitia, dentro das capitanias hereditárias, que os governos, né, contratar as pessoas para trabalhar no serviço público, e eles eram pagos, gente, por moeda, só que essa moeda aqui, ela não tinha esse cunho monetário. E muitas capitanias não tinham nem dinheiro. Por exemplo, a capitania de São Vicente, no primeiro momento, ela vai utilizar como troca o trigo que ela produzia. Né? Então, assim, se pagavam muito com o que se tinha. Então, na capitania de São Vicente, como eles eram muito produtores de trigo, eles vão pagar as contas com aí trigo. Então, era muito arcaico essas capitanias. Depois de muito tempo, na segunda parte, né, dessas capitanias, é que nós vamos ter o progresso de Pernambuco, São Vicente e também a Bahia, idealizando aí o plano da indústria açucareira. A partir do século XVIII, olha a segunda fase do modelo de colonização. Aí é que nós vamos ter essas capitanias hereditárias, elas aí quando Tomé de Souza vai chegar, elas vão passar a ter essa estrutura de administração um pouco mais desenvolvida, porque elas não tinham como ser desenvolvidas, gente, sem dinheiro.
né? Como é que eu tenho obra, como é que eu vou desenvolver uma capitania com obras públicas nas câmaras municipais? Tinha Câmara Municipal, mas não tinha poder, né? Inclusive tem uma minissérie que vocês podem assistir, né, da Globo, que é a minissérie A Muralha, que ela fala da primeira fase, que é muito arcaica, né? Então, não se tinha cama, não se tinha dinheiro, era tudo muito arcaico. Na segunda fase desse período colonial, aqui já tem um pouquinho mais de estrutura, e aí essas capitanias, elas vão se desenvolver, fazendo aí estradas, só, gente, que ainda não é na proporção que o Brasil necessitava. Tanto é que o Brasil, quando a família real chega no século XIX, em 1808, a família real mesmo reconhece que aqui o pessoal está muito atrasado. E ele não estava errado, não. Tá bom? Meus amores, olha, para casa vocês vão lendo aí sobre como funcionava, né, esse governo geral e vão estudar sobre o governo de Tomé de Souza, que é considerado o maior governador geral da história do Brasil. É através dele que o Brasil vai passar por um processo de modernização na administração pública. Nós vamos ter os engenhos fluindo, né, a indústria açucareira, e a indústria açucareira fluindo, nós vamos ter também as invasões, né, de território. E essas invasões nós vamos ter holandeses invadindo território, franceses também, né? E a indústria açucareira ficando depois aí nas mãos dos holandeses. Tá bom? A gente fica por aqui, hein? Vocês já vão dando uma lida, tá? Nessa parte aqui de governos gerais, para entender como funcionava essa administração, né? Bem que eu já falei. Do mais, a gente fica por aqui. Vocês têm alguma dúvida, gente, nesse assunto? Não. Ele é meio simples mesmo. Não. Então, do mais, abraços, amores. Tchau. Tchau. Tchau.